tudo a minha vida gira em torno de tecnologia. Trabalhos da faculdade, relacionamentos, porque eu moro longe dos meus pais, então eu tô sempre na internet falando com eles, no celular. Então, o meu relacionamento com a tecnologia, eu diria que é próximo, muito próximo. Eu percebi que eu tava usando demais o celular quando ele tomava mais parte da minha vida, tipo, eu ficava mais tempo com ele do que com as pessoas de verdade. Quando eu gostava mais de conversar online, responder perguntas e conversar ali nas redes sociais, do que com as pessoas que estavam do meu lado. Quando eu comecei a notar isso, e foi por causa da minha sobrinha que me cobrava muita atenção e dizia, nossa, você tá comigo, mas você tá lá no celular, eu comecei a perceber que ele tava tomando muito mais tempo da minha vida do que devia. Chegou num ponto, eu acreditava que o celular era a extensão do meu corpo, sabe? Tipo, aqui no final era o celular, assim, eu tava fazendo tudo, escovando o dente, ou comendo, tudo que eu tava fazendo era vendo isso aqui, então acho que virou um pedaço de mim, assim, o celular. Acho isso. Eu acho que cheguei num ponto que eu criei uma dependência. E acho que isso é ser viciado, né? Você criar uma dependência de alguma coisa e você não conseguir, você perder o controle daquilo na sua vida e você não conseguir se desvencilhar com facilidade. Não. Tem um palpite? Fobia de ficar sem celular, sem entrar na internet, é? Eu tenho. Não. Medo de alguma coisa? Nomofobia é uma palavra, um conceito criado para denominar pessoas que têm o comportamento vicioso em telefones. Então ela é derivada de uma expressão inglesa, né? Foi criada lá uma expressão inglesa do Reino Unido que diz no mobile phobia, traduzindo ao pé da letra seria a fobia de estar sem acesso ao telefone. Parte dessa perspectiva de pessoas que têm o medo, têm a fobia, têm a angústia de não estar comunicável com as outras pessoas. Eu particularmente sou contra uma nomenclatura específica para esse comportamento, porque acredito que estamos falando de um comportamento de vício como qualquer outro, especificamente no telefone. O principal era que eu estava com o celular em todos os momentos do dia, assim, todos os momentos mesmo. Mesmo que eu mexesse no computador e outras coisas, eu estava sempre com o celular. Eu acordava, a primeira coisa que eu via era o celular e eu ficava 15, 20, 30 minutos na cama, mexendo no celular. E essa é a primeira coisa que eu fazia e a última coisa que eu fazia. Então, almoçar e trabalho, faculdade, todos os lugares sempre com o celular na mão, sempre. E com o computador. E era assim, no ônibus, a caminho dos lugares, indo, voltando, em fila, esperando, médico esperando, tudo estava sempre com o celular na mão, sempre, sem exceção. Que se uma pessoa não curte o meu telefone, a pessoa não me curte. Nós estamos traduzindo essas dificuldades de relacionamento para o telefone. Então, se a pessoa não fala comigo o tempo todo via WhatsApp, significa que ela não gosta de conversar comigo. Mas se eu estou frente a frente com a pessoa, eu não consigo conversar. Se a gente falar da angústia da espera, quando você está conversando com uma pessoa presencialmente, você não tem como pensar antes de falar tanto quanto você pensa antes de mandar uma mensagem. Então é tudo mais montado, é tudo mais um cenário. Enquanto que no dia a dia você tem que lidar com as incertezas, você tem que lidar com o fato que você não sabe como a pessoa vai reagir. Sem falar nos emotions. A gente sabe dizer o que a gente está sentindo via emotion, mas a gente não sabe nomear o que a gente está sentindo. Eu costumava entrar nas redes sociais o dia todo e basicamente Facebook, Instagram. Se eu estava esperando alguma coisa, por exemplo, estava no Instagram vendo o que estava todo mundo fazendo, ou reclamando no Twitter, ou falando com alguém no WhatsApp, ou pinando no Pinterest, tudo que tinha para fazer eu estaria fazendo, ou mandando coisas no Snapchat, fazendo um story de 200 segundos, mas eu estava sempre nas redes sociais mesmo, era o máximo. Ou vendo calendário, vendo as coisas, até resolvendo coisas de banco no celular, então tudo fazia nisso e era basicamente isso. O comportamento vicioso, ele implica em baixa tolerância, né? A pessoa tem uma tolerância da quantidade de tempo que ela tem que ter acesso à droga ou, no caso aqui, estamos falando da tecnologia, daquilo que a pessoa é viciada. A pessoa, ela deixa de se relacionar, ela passa a ter consequências na saúde dela física, de deteriorar, de ter um ruim sono, digamos assim. Então, as consequências, elas são físicas no corpo, em decorrência de que a pessoa se isola
e vai cada vez mais restringindo a sua vida a este comportamento vicioso. A segunda consequência, que eu acho que é a principal do telefone, é a relacional. E aí a gente está falando de uma dificuldade do ser humano há muito tempo. Eu uso muito mais do que o correto. Se tiver ondas de câncer nessa porcaria, eu vou morrer daqui 2 anos, porque eu durmo com ele do meu lado, eu acordo, a primeira coisa que eu acordo é olhar meu Instagram, olhar as fotos do meu Instagram, ver o que fotos eu vou postar hoje. Então, eu não uso nada correto. Eu fico até 2 horas da manhã no celular, eu assisto Netflix pelo celular. Então, não, eu uso o celular para tudo e não é um uso correto. Eu tenho noção disso. O primeiro passo, eu acho que é a pessoa ter a atitude reflexiva sobre a sua vida de uma forma geral. E tudo o que ela contém, no caso, o uso do telefone, e reconhecer que a vida dela, social principalmente, está sendo impactada pelo uso excessivo daquilo. Então, uma vez ela tendo esse reconhecimento, se ela não tem como, por ela mesma, criar estratégias para lidar com isso, procurar ajuda especializada. Isso, mas sinceramente parece que tá mais leve, sabe? Parece que eu consigo me ocupar com outras coisas. Desde que eu decidi que eu precisava ficar mais fora, assim, um pouco mais de boa de internet, de celular, eu acho que eu tenho mais tempo de qualidade. Até meus amigos falam brincando, eu prefiro Isadora sem celular, sua versão sem celular é muito melhor e tal. Porque eu tô mais ligada no que está acontecendo ao meu redor e não que eu acredite que toda a tecnologia ela atrapalha, mas acho que no momento que a gente para de usar como um recurso e começa a usar como uma extensão da gente, de uma forma assim mais apegada, mais uma continuidade, eu acho que fica prejudicial. Porque muita gente já viveu antes sem, e agora a gente tem, mas a gente pode saber usar sem transformar isso o foco, sabe? Então, acho que o que mais mudou pra mim é que eu tô conseguindo aproveitar mais as coisas e viver mais algumas coisas e fazer outras coisas melhor. Melhorou meu desempenho na faculdade, trabalho e outras coisas por causa disso. Então, acho que isso é o principal.